Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes e minhas caras ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boleirês, a linguagem da bola. Esse que hoje é um programa histórico, um programa importantíssimo aqui para nós, porque pela primeira vez nós teremos um programa indo diretamente para o YouTube. Então queria convidar aqui todos os nossos ouvintes a nos acompanharem no O Boleirês, no YouTube. Então, agora eu vou poder vir aqui a cada programa e dizer: se inscrevam no canal, curtam aqui embaixo. Como é que é? Como é que são as outras coisas que a gente fala lá, que a galera fala do YouTube? Ativa o Se sininho. inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Ative o sininho. E ativa o sininho para receber as notificações, para você saber quando tivermos novos vídeos. Então é isso aí, galera. Então, a partir de agora, a gente vai passar a trazer os nossos programas também no Spotify e no YouTube. E também a gente vai começar a trazer algum tipo de conteúdo também especificamente para o YouTube. Então, fiquem ligados e nos acompanhem lá. Eu sou o Rafael de Abreu, estou de volta ao nosso programa. Não sei se os queridos ouvintes sentiram saudades de ouvir a minha voz aqui, mas... Claro que então, não, né? Ninguém me mandou mensagem sentindo minha falta, pelo menos. Mas então, estamos aqui para esse programa importantíssimo, como já falado antes. E eu estou aqui agora na mesa com os meus amigos @CarlosPacheco_27. Eu vou convidar a torcida gremista a encher uma van, saindo ali do centro, e vamos lá para Quito jogar, que eu tenho certeza que a gente se classifica. Não, nem precisa. Dá para mandar o Sub-14 ali. Aquele time que jogou contra o Flamengo em 2009, lembra? Dá para mandar aquele time lá. Não perde. Não perde, claro que não. Não perde. @oleobatata. Decolou. Simples, direto. Esse é o Léo Batata. Mas então, né, galera? Vamos começar o nosso programa que a gente vai trazer hoje aqui, como o Batata e o Pacheco trouxeram aqui nos destaques, falando sobre o Grêmio, né? Ou o Batata estava falando sobre o avião, não sei. Mas, enfim, falando sobre o Grêmio que goleou o Ayacucho do Peru, agora essa semana pela fase preliminar da Libertadores. E, olha, não sei, eu quero ouvir o Pacheco, o que tem a dizer. Não sei se tem muito o que falar sobre esse jogo também, né? Porque convenhamos que o Ayacucho não oferece nenhuma resistência, né, Pacheco? Capaz, cara, entreguem as taças, Batata falou, decolou. O Grêmio mostrou que tem todas as condições de ser campeão peruano, cara. Se esse time foi terceiro colocado, imagina o Grêmio ia fazer no campeonato peruano. Um horror. Não, imagina o que o Pinares faria jogando ao lado do Messi. Não, mas falando sério agora, claro, o Ayacucho é um adversário muito fraco. Diz que eles mudaram bastante o time em relação ao que foi esse terceiro colocado no Campeonato Peruano. Ainda assim, o Campeonato Peruano é muito fraco. Eu lembro quando o Inter enfrentou a Alianza Lima ultimamente, também era um adversário muito fraco. Também era o primeiro jogo da temporada, então, olha, não ofereceu nenhuma resistência. Acho que foi o jogo de Libertadores mais fácil que eu vi o Grêmio jogar na minha vida. Agora, falando assim mais do Grêmio, da movimentação do Grêmio, como o Grêmio se portou em campo, independentemente da facilidade que ofereceu ao adversário, eu achei positivo. Achei que pela primeira vez em bastante tempo o Grêmio colocou em campo um time que fizesse sentido totalmente na parte tática. Uma vez que estava ali o Michael e o Matheus como volantes para dar armação, tinha um meia de verdade, o Pinares, e não o Jean. Até interessante a gente ver o Pinares jogar, que ele é um meia mesmo, e ver a diferença, né? Que o Jean, ele às vezes busca a bola nos volantes e dá o passe para frente, mas parece que ele não ocupa aquele espaço de entrelinha ali de atrás do centroavante. O Pinares não, ele entra na área, ele encosta nos dois lados, quando ele busca no volante, ele ou conduz a bola em direção à área, ou então toca e corre para receber. É um tipo de movimentação diferente. Bom torcedor ficar de olho e ver que é diferente, né? Na direita, a gente teve de novo a combinação do Wanderson com o Alisson, que faz mais sentido do que o Ferraz e o Alisson, porque o Wanderson busca mais o corredor, o Alisson vem mais para dentro.
foi positivo também a escalação do Ferreira, que talvez em um momento melhor que o PP hoje, tenha jogado individual muito forte, o PP não está fazendo absolutamente nada. A zaga, com Paulo Miranda e David Braz, foi um ponto negativo, porque assim como o Vanderlei, que mesmo adversário muito fraco, que parecia que não ia levar perigo nenhum ao gol do Grêmio, eles conseguiram se complicar em alguns momentos e até mesmo levar um gol na péssima saída do Vanderlei. Então, mesmo adversário muito fraco, ainda conseguiu marcar de tão terrível que estava essa defesa do Grêmio, que também pela facilidade do jogo, acho que o time correu um pouco menos e no segundo tempo, principalmente, deu algum espaço para a equipe peruana. Mas então, acho que o ponto é esse, o Grêmio conseguiu se movimentar legal em campo, dado o fato de que estava mais organizado. Ainda assim, a defesa foi um ponto preocupante. E agora é muito difícil falar sobre a qualidade, o quanto vai dar certo, o quanto não vai dar certo, porque o adversário realmente é muito fraco. Eu acho que uns pontos que a gente pode se pegar muito forte nessa partida é a parte física, que muito se fala do Grêmio, né? O Grêmio tem dificuldade no segundo tempo contra todo mundo. E contra o Ayacucho só apareceu. O Grêmio caiu de produção no segundo tempo mesmo, que o Ayacucho fosse muito fraco. O Grêmio caiu bastante de produção no segundo tempo, como caiu em toda a última temporada. Jogos do Campeonato Brasileiro, quando times fracos também, times de meio, de parte de baixo de tabela. O Grêmio às vezes fazia 1-0 no primeiro tempo e tomava um sufoco no segundo. Foi assim contra o Caxias, no Campeonato Gaúcho. Então, realmente parece que o Grêmio fica sem perna no segundo tempo. O pessoal fala muito da parte física, não tem como a gente ter certeza, porque ninguém tem acesso aos dados físicos dos jogadores, mas parece realmente que o Grêmio tem uma dificuldade física muito grande. E o Vanderlei, né, mostrou também que nenhum dos dois goleiros do Grêmio presta. Ele é melhor que o Paulo Vitor, mas não é o suficiente. E graças a Deus o Renato disse que o Breno vai começar a próxima partida. Mas falando sério, o Grêmio fez o que tinha que ser feito, né? Até porque o próxima fase da pré-Libertadores, que o Grêmio, confirmando a sua passagem, enfrenta o vencedor de União Espanhola ou Independiente del Valle, é só em abril, né? Então o Grêmio fez o placar elástico e aí pode dar o luxo assim, de dar umas férias para os jogadores, né? Não acredito que vai ser muito mais do que 10 dias, acho que não vai nem ser 10 dias, porque também vai ficar muito em cima depois que os jogadores voltarem para se preparar para esse confronto, que vai ser mais difícil, né? As duas equipes, eu até acabei dando uma olhada no jogo, muito por causa do Carlos Palacios, né? Que é uma possível contratação do Inter, parece que vem, mas está demorando para o Inter anunciar, né? E são times melhores, né? O próprio Del Valle é o time que era treinado pelo atual técnico do Inter, né? O Ramires. Então ainda tem um pouquinho desse legado dele, né? E então o Grêmio fez a sua parte, venceu o jogo por 6-1, poderia ter sido muito mais, né? E pegar só algo que o Pacheco falou, né? Sobre a questão do Grêmio cansar. Eu não acho que seja só no segundo tempo, porque, ao meu ver, né? Olhando o início do jogo ontem, eu acho que o Grêmio quis dar uma abafa, inclusive o Renato estava bem insatisfeito no início do jogo, né? Reclamou em alguns momentos, né? Que o Grêmio não conseguia fazer o gol, ou tomava alguma decisão errada e tudo mais, os jogadores. E porque eu acho que o Renato gostaria, né? Que fosse um placar mais elástico, principalmente no início do jogo, né? Fazer uns 3-0, porque dava para fazer tranquilamente, né, ali no início, uns 3-4-0, tanto que porque o terceiro gol do Grêmio foi sair só aos 30 minutos, né? E aí depois não que isso seja ruim, né? Acabou o primeiro tempo 4-0, mas eu acho que o Renato queria que fosse mais ali naqueles primeiros 15 minutos, né? E eu senti que o Grêmio teve um cansaço ali. Eu não acho que foi por falta de qualidade dos jogadores. Eles abafaram, né, o início do jogo e tudo mais, e aí deu uma cansada ali no 10º minuto, tanto que eles começaram a tocar um pouco mais a bola, né, sem tanta objetividade como estava sendo no início, mas como a qualidade do adversário era muito inferior, conseguiu fazer depois os gols tranquilamente, poderia ter sido muito mais, como eu já tinha comentado, né. Mas uma coisa que eu queria comentar também, né, gostaria que vocês, se quisessem também aprofundar um pouquinho nisso, né, alguns comentários no Twitter, né, alguns programas que eu vi, os caras falando, né, sobre a questão do Ayacucho estar
na pré-Libertadores, porque isso é inadmissível, um time desses, né, estar jogando uma pré-Libertadores, porque isso, querendo ou não, atrapalha a equipe que tem mais qualidade, né, mas o meu único ponto, assim, que me preocupa, vamos dizer assim, nessa questão de colocar times mais fracos, não é nem esse, é a questão do calendário da Libertadores ser maior, né? Porque como tem todas essas fases da pré-Libertadores, né? E aí depois entra junto com o calendário dos campeonatos nacionais, né? Das equipes que disputam a Libertadores acaba indo até o final do ano, né? E consequentemente os times sul-americanos chegam muito mais cansados no Mundial, né? Isso aconteceu com o Flamengo ano passado, né? Em 2019, aconteceu agora com o Palmeiras, né? Que inclusive teve o pior resultado de um sul-americano na história do Mundial, né? Então, eu não acho que seja um demérito ter essa questão da pré-Libertadores. Eu acho que tem que ter, acho legal dar mais oportunidades para outros times. Quando que a gente ia pensar que o Ayacucho, por exemplo, ia jogar uma Libertadores, né? Imagina para os torcedores dessa equipe. É claro que hoje não tem a questão da torcida no estádio, mas ia ser um evento bem legal para a cidade, né? Mas acredito que o maior problema seja a questão do calendário, né? Ficar maior do que em relação a essas equipes participarem. Cara, É que eu acho que Não, vai lá. é que eu acho que, na verdade, eu concordo contigo e essa questão do calendário realmente fica, principalmente, acho que o Brasil talvez seja o país que tenha mais jogos dentro do seu calendário nacional, e aí o Brasil acaba sendo ainda mais prejudicado por isso tudo. Mas ao mesmo tempo, eu entendo o que tu quer dizer também, que é legal também ter a pré-Libertadores e tal, mas não tem como as duas, não tem como agradar os dois lados. Eu não sei se vocês conseguiram me entender, mas tipo assim, para ter a pré-Libertadores, o calendário tem que ser dessa forma. Não tem outras datas, entendeu? Ou tu tira a pré-Libertadores, ou diminui pelo menos as fases da pré-Libertadores e para conseguir reduzir o calendário, ou é isso aí, entendeu? Esse é o cenário. E o lance é aquele, né, cara? Alguém tá ganhando com isso. Alguém tá ganhando alguma coisa por isso que é assim. Todo mundo sabe que isso prejudica, na verdade. Mas alguém tá ganhando. E por isso que se mantém dessa forma. Cara, eu até acho que os times classificou, tá ok. O problema para mim é o aumento recente das vagas que teve na Libertadores, porque da maneira como era antes, que já tinha pré-Libertadores e tudo mais, mas enquanto o Brasil tinha ali só as 4 vagas pelo Brasileiro, uma pela Copa do Brasil, 3 diretas e 2 para pré e tal, eu acho que estava ok. Esse aumento de vagas é que criou esse problema. Hoje o Brasil tem 7 vagas, às vezes 8, quando tem um brasileiro campeão da América. O Peru, que acho que tinha 2, agora tem 3. Esse time é o terceiro colocado do Peru, né? Talvez o Peru não tenha condições de colocar 3 times na Libertadores, assim como, na minha opinião, o Brasil não tem condições de botar 7 ou 8. Eu sei que o Grêmio se classificou dessa forma esse ano, mas convenhamos, a bola o Grêmio jogou na última temporada, não merecia se classificar para a Libertadores. Então eu acho que É que aumentaram as fases da pré também, né? Por isso que aumentaram. Não, exato. Pré. Sim, só que eu acho que acaba criando uma banalização da Libertadores. Tem alguns times que não mereciam estar lá que estão, como é o caso do Ayacucho, evidentemente, mas também é o caso do Grêmio. Não vou passar pau só com a peneira. Nesse ano é o caso do Grêmio. O Grêmio não merecia estar na Libertadores esse ano. E tá. E isso também tem um outro problema mais pra frente, que a Libertadores acaba se tornando um grande Brasil e Argentina, porque, bem ou mal, os times brasileiros e argentinos podem não ter ido tão legal na última temporada, se classificado lá em 6º no Campeonato Nacional, como é o caso do Grêmio, mas na temporada seguinte dá um investimento, acerta o time e vira competitivo, como foi com o Flamengo, como foi com outros times que daqui a pouco não se classificaram tão bem, mas no ano seguinte se tornaram competitivos, e acaba que tu olha quartas de final de Libertadores, por aí só tem brasileiro e argentino, não tem mais espaço para times de outros países fazerem alguma graça, então se banalizou demais a Libertadores, na minha opinião. Algo mais? Eu queria só falar uma coisinha para completar de Grêmio. Um jogador que está sendo muito falado é o Rafael Carioca, e que, na minha opinião, cai como uma luva nesse time do Grêmio. A gente sempre fala de ter armação nos volantes,
mas também ter marcação e mobilidade. E eu acho que o Rafael Carioca, eu acho que ele casaria muito bem com o Matheus Henrique, fazer uma dupla de volantes excelente, porque o Matheus tem esse dinamismo que a gente sempre fala, e o Rafael Carioca traria a marcação forte de um bom número 5 com a armação, como tem o Michael, que o Rafael Carioca também tem. Então, acho que, cairia com uma luva nesse time do Grêmio, o Rafael Carioca. Fiquei muito empolgado com essa notícia, que eu acho que é um pouco plausível, diferente da do Higuaín e do Douglas Costa. Não, e eu até brinquei ali antes em relação ao Pinares, mas realmente é o segundo jogo que o Pinares faz um belíssimo jogo, né? Não sei se o Pacheco vai concordar comigo, mas teve o outro jogo do Gauchão ali que eu não vou me recordar o adversário, que ele fez um belo jogo também, e agora de novo fez. Ah, tudo bem que é contra um adversário fraco, mas é aquela coisa que eu até comentava do Palmeiras, lá naquele início do Palmeiras do Abel Ferreira, contra adversário fraco, tu tem que patrolar. E o Grêmio fez isso. O Grêmio patrolou. O Grêmio não fazia isso há pouco tempo atrás. Claro que esse adversário é muito fraco, mas tem que fazer. O Grêmio fez o que tinha que fazer, fez o que tinha que ser feito, e o Pinares fez mais uma bela partida. Cara, esse time apresenta mais ou menos a dificuldade de um gauchão. E como a gente sempre fala aquela história do gauchão sem enganar bobo, não sem enganar bobo, a verdade é que o gauchão, o que ele te mostra? Ele te mostra o que não dá certo. O que não dá certo no gauchão não vai dar certo em lugar nenhum. O que dá certo no gauchão significa que pode ser avaliado no nível mais alto. Eu acho que a qualidade do Pinares está nessa caixa aí, está dando certo nesse nível, e aí vai ganhar a oportunidade de ser avaliado no nível mais alto quando chegar a hora. Bom, é isso aí. Então, a gente comentou aqui sobre o Grêmio, né, sobre essa partida do Grêmio. Também vamos trazer um pouquinho sobre a Champions League, né? Lembrando que essa foi a fase de oitavas de final da Champions, né? Então a gente já teve 4 times aqui classificados para as semifinais. O Porto eliminou a Juventus de Cristiano Ronaldo. Inclusive, Cristiano Ronaldo e Messi foram eliminados nessa fase, né? O Porto perdeu para a Juventus por 3-2 na Itália, mas acabou se classificando. O resultado veio na prorrogação, inclusive, e o Porto se classificou. O Borussia Dortmund e o Sevilla empataram em 2-2, e aí o Borussia Dortmund saiu classificado porque tinha vencido o primeiro jogo. O Liverpool ganhou de 2-0 do Leipzig, e o PSG e o Barcelona empataram em 1-1, e o PSG se classificou por ter feito um belíssimo resultado no jogo de ida e acabou se classificando também em cima do Barcelona. Guris, acho que desses jogos todos, o principal que a gente mais tem que falar é Juventus e Porto, né? Tu tá te esquecendo do Liverpool. Não, o Liverpool. Mas eu falei, o Liverpool. Ah, tá, então eu viajei aqui. Vai ficar no ar esse meu erro, vai ficar no ar, pode deixar. Então tá bom. Então tá, Juventus e Porto, acho que é o principal jogo aqui, né, Guris? Não, com certeza. Só para explicar melhor para quem não viu, né? O resultado ele foi obtido na prorrogação porque o primeiro jogo tinha sido 2-1 para o Porto, em Portugal, e agora esse jogo em Turim, a Juventus repetiu o placar, né? Foi 2-1 também, saiu perdendo, né? Um gol de pênalti, um pênalti meio polêmico, mas eu achei que foi pênalti, né? Do Taremi, que sofreu o pênalti, e o Sérgio Oliveira, esse grandiosíssimo meio-campista do Porto, fez uma excelente partida, né? Fez o primeiro gol, e depois o Chiesa, né, fez 2 gols e levou o jogo para a prorrogação, e aí na prorrogação seguia valendo o gol fora, e o Porto conseguiu fazer o segundo gol numa cobrança de falta de novo do Sérgio Oliveira, e o Cristiano Ronaldo, que havia feito aquele gol no Grêmio, né, que a barreira abriu com Luan e Barrios, dessa vez ele que fez isso, né? Ele abriu a barreira, não só ele, mas o Rabiot também. E aí o Sérgio Oliveira fez o gol. Achei que foi uma falha do Chesney também. Batata. Oi. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Exatamente. E aí depois, isso faltando 5 minutos para acabar, aí 2 minutos depois, o Rabiot fez um gol, e aí depois cresceu ainda mais, né, no final da prorrogação, um jogador que fez uma grande partida também, que foi o zagueiro Pepe, né? Tanto o Pepe quanto o Sérgio Oliveira, né, são os grandes fiadores dessa classificação. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? O Porto, desde o início do segundo tempo,
com um jogador a menos que o Taremi, que sofreu o primeiro pênalti, ele foi expulso, tomou o segundo amarelo, depois de chutar uma bola. O juiz tinha paralisado para dar uma falta, e ele pegou e deu um bico na bola. E isso no início do segundo tempo, tomou o segundo amarelo. Aos 9 do segundo tempo. Exatamente. E aí o Porto jogou até o final do segundo tempo, e depois os 2 tempos da prorrogação com 1 a menos, né? E aí cresceu principalmente o Pepe, né? Mas o Sérgio Oliveira foi o grande destaque, porque ele fez os 2 gols, além dos 2 gols, uma grande partida, um grande jogador, né? Dessa ótima geração portuguesa que está vindo aí, né? Para servir o Cristiano Ronaldo nesse final de carreira dele na seleção, né? E aí depois, no mesmo tempo, né, nesses 2 dias, tanto na terça quanto na quarta, como eu tô em casa devido à bandeira preta, não tô podendo trabalhar, né, eu acabei vendo os jogos, né, o celularzinho, olhando um pelo Facebook, e na TV, né, olhando o jogo que estava passando na TV, né, e aí o Borussia também empatou com o Sevilha, 2 gols do Haaland, né, o jogador mais jovem a chegar, mais jovem e mais rápido a chegar aos 20 gols na Champions, né, e o segundo gol até foi de pênalti, um pênalti que tinha sido gol antes do juiz da pênalti, só que o juiz viu uma irregularidade no lance, anulou o gol, deu o pênalti, e aí no pênalti o Haaland bateu, errou, só que o goleiro se adiantou, mandou voltar, e aí na segunda oportunidade o Haaland fez, né? Abriu 2-0, e aí depois o Sevilha empatou, mas não conseguiu fazer o 3-2 que levaria para a prorrogação, né? Porque o primeiro jogo tinha sido 3-2 para o Borussia na Espanha. E na quarta-feira tiveram os jogos do Liverpool, né? Que venceu novamente o Leipzig por 2-0, né? Gols de Salah e Mané. O Liverpool que não vem tão bem, né, na temporada, inclusive nesse último final de semana perdeu novamente em casa, foi a 5ª derrota consecutiva em casa, isso é a primeira vez que acontece na história, né? Tá mal classificado na Champions, corre no campeonato inglês, corre sério risco de não disputar a Champions League na próxima temporada, né? Porque também tiveram muitos desfalques, então eles tiveram que contratar alguns zagueiros para fazer parte do elenco nessa última janela, né? A janela de janeiro. Será né? que eles não querem David Braz? David Braz daqui a pouco pode ser um líder, como ele foi aqui no time do Grêmio. É um cara que falta para esse time do Liverpool, né? Mas eu queria destacar o Fabinho, né? Que o Fabinho ele vinha jogando de zagueiro, né? Muito por causa desses desfalques, mas nessa partida ele jogou de volante e fez uma grande partida, foi eleito o melhor jogador da partida também, né? E ele que é jogador de seleção brasileira, é um ótimo meio-campista, né? A gente até já teve conversas aqui sobre a escalação dele na equipe titular da seleção, né? E também teve por último, né? Teve o jogo entre PSG e Barcelona, né? 1-1, um gol do Mbappé e um gol do Messi, né? A passagem de bastão, basicamente, né? Não foi um gol do Messi, né? Um golaço do Messi, né? Uma pancada de fora da área. Lembrou muito o Alex Rafael, né? No Tempos Áureos. Nem o Alex já faz essa comparação. Esse foi o comentário num grupo de colorados que eu recebi. Em compensação, perdeu um pênalti depois, né? Exatamente, que fez muita falta, né? O Barcelona ia, no final do primeiro tempo, perdeu um pênalti, o Messi, né? O Keylor Navas pegou, e o Barça ia para o intervalo com 2-1, né? A questão anímica para o segundo tempo poderia ser muito importante se tivesse saído esse gol, né? Mas o Barcelona vem correndo, vem também com muitos problemas, né? Muito mais administrativos, mas também técnicos, né? Dentro de campo, vem com jogadores que não vivem boas fases, né? Até mesmo um elenco velho, né? O próprio Piqué já não consegue ter a mesma constância, né? Não consegue jogar tantos jogos, esse jogo ficou de fora. O Jorge Alba ainda é um grande destaque dessa equipe, mas é pouco ainda, né? Porque
principalmente os dois jogadores que fazem a parceria com o Messi, né, o Griezmann e o Dembélé, não vem jogando bem, né? O Griezmann desde a temporada passada não tá bem no Barcelona, né? O E o Brett Barça White tá não vem jogando. numa boa fase desde a cirurgia também, né? Né? Aquela cirurgia no início de vida, né? É daquela delícia de tudo. Mas essa daí é culpa do treinador, né? Essa aí é culpa do treinador que mandou o Suárez embora, né? Dizendo que ele não teria É. uma intensidade para jogar na equipe do Barcelona. A E sorte é nossa que o Estevam não tá no programa hoje, né? Porque só de me é falar verdade. dessa história, ele já ia dar pulo aqui. Ia sair da Ex- tela na cara do treinador. Exatamente, né? E aí o Barcelona conta com poucos jogadores para resolverem, né? Aí ficar só nas costas do Messi, que já não é mais aquele Messi, e também o Barcelona não é mais aquele Barcelona, né? A gente viu isso na última temporada, né? Até em questão dos 8-2 contra o Bayern, mas dessa vez foi eliminado nas oitavas de final, né? E o Rafa comentou que fazia tempo que Messi e Cristiano Ronaldo não eram eliminados nas oitavas, né? Pelo menos um dos dois desde 2004, né? Que isso não acontece, pelo menos um dos dois passava para as quartas de final, mas nessa edição não teremos, né? E pode ter sido mesmo uma passagem de bastão de Messi e Cristiano Ronaldo para Mbappé e Haaland, né? Que são dois jovens jogadores que estão numa temporada excelente, né? Ô, Batata, o comentário que eu queria fazer era justamente em relação a isso. Eles terem tudo a passagem de bastão. Claro que simbolicamente marca muito os dois estarem fora das quartas de final da Champions League e os dois meninos terem avançado, mas acho que muito mais do que os dois terem perdido sua qualidade, o que eu acho é que os dois estão em duas barcas muito furadas. Sinceramente, acho que o Messi e o Cristiano Ronaldo ainda têm condições de ganhar uma Champions se tivessem um time bom. Acho que a Juventus e principalmente o Barcelona, nesse momento, são duas barcas muito furadas. São dois times, principalmente o Barcelona, que estão presos ao passado, que pararam de evoluir e que aquele clássico time que desaprendeu a ganhar. O Barcelona é isso muito. A Juventus ainda pode ser que tenha algum sucesso no campeonato italiano e tal, mas também em nível europeu, acho que está nessa mesma situação. Dois times que não estão legais e que estão baixando muito a chance desses dois ganharem mais uma Champions, porque claro que eles podem não ser mais guri, mas a bola que eles têm ainda daria para ganhar alguma coisa num time bem organizado, como são outros por aí. Inclusive, O Messi, e Pacheco, o Messi claramente está sem vontade de jogar no Barcelona, né? Desde o ano passado já. era isso que eu ia comentar, Rafa. Agora teve as eleições lá no Barcelona, né? E eu não lembro se é Joaquim, eu acho que é Joaquim ou Juan Laporta, né? Que é o presidente que trouxe o Ronaldinho, inclusive, pro Barcelona, voltou à presidência, né? E o primeiro serviço dele, né? Vamos dizer assim, era tentar convencer o Messi a ficar, mas eu acredito que ele não vai ficar, até porque ele não vê um projeto esportivo, né, para ser campeão da Champions, que querendo ou não é a maior competição lá que eles anseiam, né, em vencer. Então eu acho que ele vai sair do Barcelona, inclusive para ir para uma equipe que ele tenha condições de ganhar. Acho eu que o grande candidato é o Manchester City, mas a gente não pode deixar o PSG também, né, de fora, porque o Neymar quer muito jogar com ele, né? Talvez essa seja uma boa opção também, porque é uma liga com uma competitividade um pouco menor, né? Para o Messi continuar fazendo gols, quebrando recordes e tudo mais, mas mesmo assim disputar a Champions League, né? Com a chance de ganhar, né? Porque a equipe do PSG é uma grande equipe, né? Acredito que só não ganhou ainda muito mais pela camisa do que pelos jogadores que ali estão, né? Eu acho que o time do PSG nas últimas temporadas sofreu muito por organização, né? Parece que taticamente não era tudo que poderia. Não tiravam tudo que podiam daquela máquina ali. Até ano passado, sendo vice da Champions, o time não era grande coisa. Era só reatividade, não tinha muito a oferecer além de contragolpe. Mas eu vou te dizer que talvez isso seja até um problema do elenco do PSG.
porque pelo que eu tenho acompanhado do trabalho do Thomas Tuchel agora no Chelsea, ele parece estar fazendo um bom trabalho, cara. Tá bem. O Chelsea tá bem já no campeonato inglês e tá com uma boa chance de classificar na Champions League também, né? Venceu o primeiro jogo fora de casa contra o Atlético de Madrid e pode ser que passe, né? Esses jogos que serão na próxima semana. Então, aproveitando esse gancho do Batata aqui, vamos passar a régua nesses jogos que faltam aqui das oitavas de final da Champions, né? O Manchester City enfrenta o Borussia Mönchengladbach em Manchester, sendo que ganhou o jogo de ida por 2-0 na Alemanha. O Real Madrid e a Atalanta se enfrentam em Madrid, sendo que o Real ganhou o primeiro jogo por 1-0 na Itália. O Bayern de Munique enfrenta a Lazio em Munique e também venceu o jogo de ida por 4-1 na Itália. E, como o Batata citou, o Chelsea e o Atlético de Madrid se enfrentam na Inglaterra, sendo que o Chelsea ganhou o jogo de ida por 1-0. E acho que são também... Oi. Só uma questão que tu falou aí. Os mandos, eles são dessas equipes que tu falou, né? Mas se eu não estou enganado, tá? O jogo do City vai ser na Inglaterra e o do Chelsea também. Mas os jogos, o jogo do Real e do... Qual é o outro jogo que tu tinha comentado? Né, da Espanha, Bayern, assim como Bayern e Lazio. Isso, na Alemanha também. Na Alemanha também não tá podendo entrar jogadores, né, pessoas de outros países, né? Assim como o Grêmio vai jogar em Quito e não no Peru, né, contra o Ayacucho. Isso está acontecendo lá na Europa também. Alguns países estão com uma restrição bem forte devido ao coronavírus ainda, né? A esse crescimento que tem acontecido no mundo inteiro. E alguns jogos vão ser em Budapeste, né? Que já, inclusive, já sediaram alguns outros jogos da Champions. O jogo do Leipzig contra o Liverpool foi lá. Né? Muito curioso, né, cara? Durante a pandemia, o pessoal fazia jogo numa cidade dessas que, né? O nome a gente já pode depreender que tem alguma coisa a ver com doença. É a peste, né? É a peste. Só que a peste não tá deixando entrar em alguns países, né? Mas, ô Batata, falando sério, não tão sério assim, o Bayern pode colocar a mesma escalação que o Grêmio vai usar contra o Ayacucho, contra a Lazio. Pode ficar tranquilo que se eles encherem uma van, eles não perdem. Bom ponto esse, né, que o Batata trouxe, então vamos acompanhar aí ao longo dessa semana as notícias e ver como é que vai acontecer isso. Mas então encerramos por aqui, né? Acho esse programa aqui a gente trouxe bastante sobre o Grêmio, trouxe sobre a Champions. E, de novo, reforço o convite a todos os nossos ouvintes que estão acostumados a nos ouvir pelo Spotify, que vão até o YouTube, procurem lá o Boleirês no YouTube, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho para você receber as notificações quando tiverem vídeos novos no canal. É assim que fala, né? Agora foi mais ou menos certinho. Agora ficou bonito. A gente vai melhorar com o tempo, tá bonito já. Exato. Só não esqueçam, né? Esse fim de semana, Inter e Ipiranga, provável estreia do Ramírez, né? Miguel Ramírez no comando técnico. Verdade. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar. E depois dessa rodada, né, no final de semana do Gauchão, a gente volta aqui com mais um programa para trazer as nossas análises para vocês. Então fiquem ligados no @oboleires, nos sigam no Instagram, no Twitter, @oboleires também, e agora no YouTube, o Boleires. Um abraço e tchau.